Graça e paz, meus irmãos. Bem-vindos a mais um módulo da matéria Introdução a Missões do Seminário Teológico Carisma. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto tão importante que se diz respeito à missão de Deus e à missão da igreja. É tão interessante pensar, queridos, no tamanho da responsabilidade que temos como igreja de pregar o Evangelho a todas as nações em toda a terra. Mateus 24:14 nos afirma que esse Evangelho do Reino será pregado em toda a terra e então será o fim. Baseado nesse texto, nós temos a convicção da nossa responsabilidade enquanto igreja de anunciarmos o Evangelho de Jesus. E somente após anunciarmos esse Evangelho em toda a terra, o Senhor Jesus retornará para nos buscar. E que glorioso dia será esse! Nós que esperamos a vinda do Senhor, não podemos ficar parados, nós precisamos nos posicionar e fazer e cumprir, terminar a missão que o Senhor nos deu. E nós vimos, que alguns dizem, isso é impossível. Você já ouviu alguém dizer? Impossível. Muitos países hoje estão fechados para o anúncio do Evangelho. Muitos países hoje estão fechados para o cristianismo. Como que nós vamos cumprir essa tarefa? Como que o Senhor pode dar a nós essa responsabilidade, sendo que não depende totalmente de nós? Algumas nações não estão abertas para a pregação do Evangelho. Eu quero dizer para você que esse não é um pensamento que nós, como Igreja de Cristo, podemos ter. É verdade que a China está fechada para o Evangelho. É verdade que as portas da Índia também estão se fechando. E se a volta de Jesus aguarda a evangelização do mundo todo pela igreja, e nós ficarmos pensando nesses países que estão com as portas fechadas para o Evangelho, nós vamos desistir. E Jesus não vai poder retornar durante a nossa vida, durante a nossa geração, porque tantos países com portas fechadas impossibilitam que o Evangelho seja pregado no mundo todo. Por isso nós não podemos pensar assim. Uma atitude assim, um pensamento assim, ele exclui Deus da história. Deixamos de contar com Deus, porque o nosso Deus é aquele que abre as portas e ninguém pode fechar. Ele também fecha as portas e ninguém pode abrir. Se é do interesse de Deus, e eu tenho certeza que é, Ele pode abrir as portas das nações que estão com suas portas fechadas para o Evangelho. E ainda mais, Ele pode também fazer uma obra, ainda que as nações estejam com suas portas fechadas. Isso é verdade, e eu creio nessa realidade. Deus pode trabalhar por detrás dessas portas fechadas, porque Ele é poderoso. A nossa preocupação não deve ser com essas portas que estão fechadas para o Evangelho, e sim com as portas que estão abertas, pelas quais nós ainda não entramos. Existem tantas portas abertas e escancaradas para a pregação do Evangelho, e nós, como cristãos, como filhos de Deus, ainda não adentramos por elas. E então nos preocupamos com essas portas que ainda estão fechadas. Nós, se o povo de Deus, se nós, a Igreja de Cristo, fosse realmente fiel e comprometida em cumprir essa missão, em terminar essa missão, fazendo todo o possível para concluir a missão de Deus, Deus providenciaria a abertura dessas portas que ainda estão fechadas. Eu tenho certeza disso. Por isso existe a necessidade de um posicionamento nosso enquanto igreja. Deus é poderoso para abrir as portas, mas nós precisamos ser fiéis e comprometidos com a pregação do Evangelho nas portas que ainda estão abertas. A nossa responsabilidade são as muitas portas que estão escancaradas para o Evangelho, as quais nós não estamos entrando. Somos um povo muitas vezes desobedientes. Nós discutimos sobre evangelização mundial, nós debatemos acerca dos detalhes da escatologia e ao mesmo tempo nós negligenciamos a ordem da palavra de Deus de evangelizar o mundo. E isso é muito sério. Muitos perguntam, como nós saberemos que a missão foi concluída? Em que ponto da missão nós estamos?
Em que ponto da conclusão da tarefa nós estamos? Será que nós podemos fazer esse tipo de pergunta? Quanto tempo mais o Senhor Jesus deve demorar para vir de acordo com a evangelização, né? Com o crescimento da evangelização mundial? Que países foram evangelizados e quais países ainda não foram evangelizados? A que ponto estamos do fim? Será que isso não nos leva a um estabelecimento de datas? Será que seria possível a gente calcular mais ou menos, né, como é que anda a evangelização mundial para chegarmos a uma data, a um ano, pelo menos, onde possivelmente o Senhor Jesus deve voltar, porque nós teríamos terminado a nossa missão? Por mais interessante que essas perguntas pareçam, não é o tipo de coisa que nós precisamos saber para então trabalhar. Não é necessário que essas perguntas sejam respondidas para que nós nos comprometamos ou comecemos a evangelizar as pessoas, as nações, os povos ou os grupos de pessoas que estão à nossa volta. Nós não precisamos dessas respostas. O fato é que Cristo ainda não voltou e por isso sabemos que essa tarefa ainda não foi concluída. A nossa tarefa não foi completada. Não foi terminada. Quando for terminada, quando for completada a nossa tarefa, Ele voltará. Foi isso que prometeu e é nisso que nós cremos. A nossa responsabilidade não é insistir em definir os termos da nossa tarefa, e sim completá-la. Guarde isso no seu coração. Quando será que Jesus vai voltar? Se Ele ainda não voltou, é porque a nossa tarefa ainda não foi terminada. E, então, mãos à obra, né? Igreja de Jesus, precisamos nos posicionar e pregar o Evangelho. Quando nós saberemos, como nós saberemos que nós terminamos a grande comissão? O Senhor Jesus simplesmente voltará e aí nós saberemos com alegria que nós completamos a nossa missão e que Ele está definitivamente nos buscando como igreja para viver a eternidade bem pertinho, ao lado dEle, nos lugares celestiais. Amém, queridos? Enquanto Cristo não volta, nossa tarefa continua inacabada. Vamos nos apressar em completar a nossa missão. A palavra de Deus diz, na grande comissão, Jesus disse: ide, portanto. Você ama a vinda do Senhor? Você tem expectativas para que esse dia chegue logo? Você ama essa ideia de pensar que Jesus vai nos buscar, vai voltar para nos buscar? Então você não medirá esforços para levar o Evangelho a todo mundo. Aqueles que amam a vinda de Jesus não medem esforço para levar esse Evangelho, para levar essa palavra em todas as nações. Amém? Muitas vezes nós estamos diante de ensinamentos tão claros na palavra de Deus. É tão óbvio a missão de Deus que eu fico um pouco preocupada e até às vezes perturbada, como nós como igreja estamos negligenciando o nosso papel. A grande comissão é um assunto tão importante, tão central na Bíblia, e muitas vezes as igrejas estão tratando isso com leviandade, como se fosse uma dica de Deus, né? Se você não tiver nada para fazer, então prega o Evangelho. Se não for atrapalhar a sua vida, se não for atrapalhar seus planos, se não for atrapalhar o seu ministério, vai lá e prega o Evangelho. Não, é uma ordem. E nós, como igreja, não podemos negligenciar essa ordem. Ao ver que nós encaramos com tanta leviandade, como será que o coração de Deus se sente? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus. Esta é a boa notícia do reino, ou a melhor notícia do reino. Jesus despojou de Satanás toda a autoridade. Se Satanás tinha roubado do homem a autoridade lá no Éden, Jesus agora diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora Jesus tem sobre si toda a autoridade. O reino de Deus pode investir contra o reino das trevas, pode avançar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo, o qual tem toda a autoridade e todo o poder. Toda a autoridade agora é dele. Amém?
Toda autoridade agora é dele. Satanás está derrotado, a morte foi vencida, o pecado derrubado. Nós precisamos anunciar essa verdade para os povos, para que eles creiam em Jesus e sejam salvos. Portanto, ide. Por que Jesus fala que toda autoridade foi lhe dada? Para que nós possamos nos sentir seguros. Nós estamos debaixo de uma autoridade absoluta e inquestionável para pregar o Evangelho. Jesus está esperando que nós terminemos a nossa tarefa. Quando nós terminarmos a nossa missão, Ele voltará para estabelecer o seu reino de glória. A nós foi dado não apenas aguardar, mas também apressar a vinda do dia do nosso Deus. Nós temos esse privilégio ou essa responsabilidade. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vamos acompanhar juntos essa leitura. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Olha só, a nós não foi dado apenas esperar, mas também apressar a vinda do dia de Deus, ou do retorno de Jesus, ou do fim dos tempos. Porque nós temos essa responsabilidade e nós podemos atrasar pela falta da pregação do Evangelho. Nós podemos atrasar esse dia glorioso por causa da nossa falta de comprometimento com a grande comissão da missão de Deus. Ou nós podemos apressar essa vinda, cumprindo a nossa parte e pregando o Evangelho a todas as nações. Esta é a missão do Evangelho do Reino, essa é a nossa missão. Nós vamos apressar ou nós vamos somente esperar? Qual é a nossa função? Qual é a nossa escolha hoje? O que nós vamos fazer diante dessa tamanha responsabilidade? Amém? Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da supremacia de Deus em missões pelo louvor. John Piper diz: missões não é o alvo final da igreja, louvor é. Não sei se vocês estão ouvindo um barulhinho, mas é uma chuva que está caindo aqui. Eu acredito que ela não vai atrapalhar a nossa aula, mas só quero te falar que esse chiadinho, talvez, que você está ouvindo, é uma chuva bem gostosa. Bom, mas John Piper diz: missões não é o alvo final da igreja, o louvor é o alvo final da igreja. Missões existem porque louvor não existe. Vamos meditar um pouquinho nessa frase? Nós só temos que cumprir uma missão porque não temos louvor, né? Louvor a quem? Louvor a Deus. Porque voltando lá nas primeiras aulas, se não houvesse o pecado, se não houvesse a queda, nós estaríamos até hoje no Jardim do Éden louvando, adorando, glorificando, contemplando a perfeição e a beleza do nosso Deus. Mas, por causa do pecado, o homem se afastou de Deus. Então não existe mais louvor, não existe mais glória ao nome do Senhor, não existe mais adoração, porque o homem agora está separado de Deus, morto espiritualmente. Mas aí vem as missões. Por isso que Deus tem uma missão, para que haja em toda a terra louvor e glória, a glória devida ao seu nome. Então, por isso John Piper diz essa frase. Eu queria refletir um pouquinho a respeito disso com vocês, que missões não é o alvo final da igreja. Não, nós não nascemos para cumprir uma missão, nós não nascemos para ser todos missionários, nós nascemos para ser filhos que louvem e adorem ao Senhor. A missão existe porque o louvor não existe. O louvor é o auge e não missões. Nós estamos falando de missões como o assunto central da Bíblia, porque este livro foi escrito para nos resgatar, para um fim, para um auge, para um objetivo que é o louvor a Deus. Então, missões não é o alvo, não é o auge. Quem é o auge, quem é o alvo? É o louvor. Por quê? Porque Deus é o auge e não o homem.
Deus é o auge e o louvor da sua glória é o objetivo de Deus. O homem não é o auge, o homem não é o centro, Deus é. Quando essa era terminar e os milhões incontáveis de redimidos se prostrarem diante do trono de Deus, a missão terá terminado. Por quê? Porque o alvo é Deus, o auge é Deus e não o homem. E quando tudo isso aqui terminar, uma multidão incontável de remidos estarão diante do trono, fazendo o quê? Adorando e louvando eternamente, porque esse é o auge. E as missões? E a missão de Deus terá terminado. A missão é uma necessidade temporária. Por isso eu quero chegar a vocês, que vocês cheguem comigo a essa conclusão. A missão é uma necessidade temporária, mas o louvor a Deus permanece para sempre. Louvar a santidade de Deus é algo que a gente vai fazer eternamente. E missão é uma tarefa temporária. Por isso que a igreja tem que cumprir essa tarefa, para que nós possamos passar a eternidade louvando e adorando ao Senhor, porque foi para isso que nós somos criados. O louvor, então, é o combustível e o alvo de missões. Vou repetir. O louvor a Deus é o combustível e o alvo de missões. É o alvo de missões porque em missões simplesmente tentamos trazer nações para dentro do gozo da suprema glória de Deus, né? É o alvo. Qual que é o alvo? Trazer nações, trazer pessoas para desfrutar da presença gloriosa de Deus e por consequência disso dar a Ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória. O alvo de missões é a alegria dos povos diante da grandeza de Deus. Salmo 97:1 diz: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. E Salmo 67, verso 3 e 4 diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes. Olha só, por isso que missões é o alvo. O alvo é trazer para o homem, para as nações, para toda a terra, essa alegria que só se encontra quando nós desfrutamos da gloriosa presença do Senhor. Essa alegria que nos faz louvar. Louvem-te os povos, ó Deus. Esse é o alvo, tá? O louvor, gente, a Deus também é o combustível. Diz que ele é o alvo e ele também é o combustível. Por que ele é o combustível? A paixão por Deus no nosso louvor precede a nossa pregação. A nossa paixão por Deus, a nossa adoração a Deus, o nosso louvor a Deus, ele precede a nossa pregação. Não é possível recomendar aquilo que não é valorizado. Não é possível recomendar algo que nós não gostamos. Não é possível recomendar algo que não esteja sendo bom para nós. Missionários nunca vão poder anunciar: alegrem-se e exultem as gentes, se os seus corações não estão exultando. Eu me alegrarei no Senhor e alegrar-me-ei, exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, é o que diz o Salmo 104, verso 34, e o Salmo 9, versículo 2. É impossível a gente recomendar, é impossível a gente distribuir essa mensagem se nós não estivermos nos alegrando e exultando nessa verdade. Por isso, missões começam e terminam em louvor. Antes de sair anunciando a Jesus, é necessário que o seu coração exulte, cante e se alegre e se deleite nesse Deus. É necessário que essa mensagem seja verdade para nós e em nós. É necessário que Cristo seja suficiente para nós e a fonte da nossa alegria, da nossa exultação, do nosso gozo. E então poderemos espalhar essa mensagem aos quatro cantos da terra. Por isso, louvor também é o combustível de missões. A busca pela glória de Deus, a busca pelo louvor a Deus deve estar acima de qualquer ambição humana. Nós temos que fazer com que o nosso coração
queime de amor pelo Senhor. Nós precisamos encontrar essa revelação, esse nível de revelação, de intimidade, onde o nosso coração queima em chamas de amor pelo Senhor, que o nosso coração louve, que a nossa alma exulte e cante de alegria ao verdadeiro Deus. E então as nossas missões, a missão de Deus através da igreja, ela vai brilhar até os povos mais remotos da terra. Glória a Deus. Como será lindo esse dia, como eu desejo ver esse dia chegar. Anote uma frase aí muito importante. Onde há paixão fraca por Deus, o zelo para missões também estará fraco. Vou repetir. Onde há paixão fraca por Deus, o zelo para missões também estará fraco. Igrejas que não estão centradas na exaltação da majestade e beleza de Deus, tampouco poderão acender um desejo fervoroso de declarar a sua glória entre as nações, como diz Salmo 96:3. Até pessoas de fora sentem a desigualdade entre a ênfase ousada nas nossas declarações, nos nossos cultos sobre as nações e a frieza sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu sabia disso? As pessoas percebem que muitas vezes nós somos tão calorosos, tão exagerados nas nossas declarações de amor pelo Senhor, que nós não somos tão quentes assim no nosso relacionamento com Deus. Às vezes existe esse contraste na nossa frieza do nosso relacionamento com Deus. Existe uma acusação de Albert Einstein, o cientista, que foi registrada por Charles Misner, que é um cientista especializado na teoria geral da relatividade. Ele registrou e ele expressou que Albert Einstein provavelmente sentia ceticismo sobre a igreja com palavras que devem nos acordar para perceber como a nossa experiência com Deus em louvor, em adoração, é artificial. Vejam as palavras desse cientista. O desenho do universo é magnificente e não deve ser tratado com leviandade. De fato, creio que por isso Einstein não se importava com uma religião organizada, apesar do fato dele parecer ser um homem muito religioso. Ele deve ter olhado para aquilo que o pregador falava sobre Deus e ter sentido que estavam blasfemando. Eles simplesmente não estavam se referindo à mesma coisa. Imagino que ele simplesmente sentia que as religiões com as quais tinha tido contato não demonstravam o respeito devido pelo autor do universo. Gente, isso é tão sério, tão poderoso. Olha só, uma pessoa de fora, nós estamos falando de Albert Einstein, de um cientista, e desse cientista aqui que está descrevendo, está registrando essa experiência, que Albert Einstein desconfiava, não conseguia acreditar que nós cristãos estávamos falando a respeito do mesmo Deus. Como que ele pensava isso? Pela grandeza do universo, pela complexidade do universo criado pelo nosso Deus. E como nós nos relacionamos com ele, não deve ser a mesma pessoa. A acusação de Einstein de blasfêmia é muito séria. Ele está acusando os cristãos de blasfêmia. Por quê? Porque se fosse realmente esse Deus, vocês deveriam louvá-lo e adorá-lo de uma forma bem diferente. O ponto é ter um efeito forte atrás da acusação de que em nossos cultos de louvor a Deus simplesmente não é comunicado como ele é. Ele é diminuído. Muitas vezes nós estamos diminuindo Deus em nosso louvor, em nossa adoração. Nós não temos a compreensão plena dessa grandeza e Deus está sendo diminuído. O nosso Deus é tão grande, tão expressivo, tão poderoso. E nós não podemos cair nesse pecado, nesse erro, nessa blasfêmia. Gente, e é possível estar desatento a Deus e servi-lo. É possível servir a Deus e não prestar atenção nele. É possível estar desatento a Deus ao tentar servi-lo. Nós podemos ver isso com a vida de Marta. E assim como Marta, muitas vezes nós negligenciamos a única coisa necessária e começamos a nos apresentar a Deus
como ocupados e inquietos. Como isso é uma verdade nos nossos dias. Às vezes estamos tão ocupados, envolvidos em tarefas legítimas, como Marta. Marta queria agradar a Jesus. Marta queria que Jesus se sentisse bem em sua casa. E muitas vezes nós estamos tão envolvidos com tantas tarefas em nome do próprio Deus que são legítimas, que nós deixamos de prestar a atenção, de prestar o louvor e a glória devida ao nome do Senhor por causa das nossas tarefas. E Marta nos deixa esse recado com sua própria vida. Maria escolheu a melhor parte. Missões não é o auge. Embora durante toda essa matéria nós vamos ver a importância desse tema, mas o auge é o louvor. E missões só existe porque não existe louvor em toda a terra. Então, queridos, muito cuidado. Talvez você está tão envolvido no seu ministério, no seu chamado, que não está prestando atenção a essa grandeza imensurável de Deus e não está dando a Ele o louvor devido. E sabe o que acontece? Quando nós não prestamos atenção na grandeza do nosso Deus, quando nós não o louvamos, a nossa mensagem acaba sendo fria. Existe às vezes um abismo entre aquilo que a gente fala e a forma como a gente vive. Os nossos discursos deixam de ser apaixonados por Jesus. Nós precisamos dessa revelação. Vou ler algo para você, muito interessante. Cientistas sabem que a luz viaja na velocidade de 9 trilhões e 392 bilhões de quilômetros num ano. Também sabem que as galáxias das quais o nosso sistema solar faz parte são mais ou menos 100 mil anos-luz em diâmetro. Aproximadamente 939,2 trilhões de quilômetros. É uma de aproximadamente 1 milhão de galáxias, assim, no alcance óptica dos telescópios mais poderosos. Olha só, é apenas uma. Em nossa galáxia há mais ou menos 100 bilhões de estrelas. O Sol é uma delas. Uma estrela modesta queimando a mais ou menos 100 mil graus centígrados na superfície e dando uma órbita de 249,44 milhas por segundo, significando que demorará 200 milhões de anos para completar uma revolução pela galáxia. Você entendeu alguma coisa disso? Você entendeu a grandeza de uma galáxia? Gente, é muito difícil entender, mas os cientistas sabem dessa complexidade. E se eles olham para nós e pensam, se eles estão adorando a mente, o ser que criou todo esse sistema complexo, estão adorando errado. Se eles estão prestando culto a esse Deus que eles chamam de Deus Criador, tem uma coisa errada, não é a mesma pessoa. Os cientistas sabem dessas coisas e estão espantados com elas. Eles dizem, se há um Deus pessoal, como os cristãos dizem, que formou este universo pela palavra, então deveria haver um certo respeito e reverência e maravilha e temor que teriam que ser comunicados quando falamos sobre ele e quando o louvamos. Gente, isso é muito forte para mim. Acredito que para você também. Olha só, se existe esse Deus pessoal, se existe esse Deus criador, nós deveríamos comunicar mais temor, mais respeito, mais reverência por esse Deus quando falamos com ele ou quando o louvamos. Nós que cremos na Bíblia sabemos isso ainda melhor do que os cientistas, porque nós temos ouvido os registros e lido os registros que a própria Bíblia nos traz a respeito dessa grandeza de Deus. E muitas vezes perdemos o temor, perdemos o respeito, perdemos
essa consciência da grandeza do Deus ao qual estamos falando e pregando e louvando em nossos cultos. Vamos ler um texto de Isaías, capítulo 4, versículos 25 e 26. Isaías, capítulo 4, verso 25 e 26. Diz assim: A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ele grande em força e forte por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a falhar. Gente, olha isso. Ele é tão grande e forte em poder que ele conhece todas as estrelas. E o que mais é assustador para nós, ele chama elas pelo nome. E por causa da sua força e do seu grande poder, nenhuma delas falha. A grandeza do Deus que servimos, que louvamos, que adoramos. Cada uma dentre as bilhões de estrelas no universo está lá pela ordenação de Deus. Ele conhece o número das estrelas e também os nomes. Elas fazem a sua vontade como suas agentes especiais. Quando sentimos o peso dessa grandeza nos céus, teremos apenas tocado a orla da sua vestimenta. É o que diz em Jó 26:14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. A minha oração é para que neste momento você receba em seu espírito uma consciência, uma revelação da grandeza do nosso Deus. Esse Deus que anunciamos, esse Deus que louvamos e que muitas vezes não damos a ele a glória devida. Por isso, quando nós temos a revelação dessa grandeza, podemos gritar, como o salmista diz: Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Aleluia! Deus é a realidade absoluta que todos no universo temos que chegar a aceitar. Todo o universo tem que chegar a esse consenso, a essa aceitação. Deus é a realidade mais absoluta que se existe na Terra. Tudo depende totalmente da vontade de Deus. Se todas as outras realidades se comparam com Ele, é como uma gota de chuva se comparando ao mar. Ou como um formigueiro se comparando ao Monte Everest. Ignorar a Deus é uma estupidez suicida. Como ser um emissário deste grande Deus, se não tiver tremido diante dele com regozijo e admiração? Como pregaremos e anunciaremos a história ou a missão desse Deus tão grandioso e maravilhoso, se nós não trememos diante dele em temor e em devoção? Se nós não o louvamos como devemos, como deveríamos, como os outros louvarão? Como a nossa mensagem chegará aos ouvidos dos povos? A questão mais importante em missões é a centralidade de Deus na vida da igreja. A igreja precisa ter Deus como centro. E a igreja precisa ter a consciência dessa grandeza. E nos nossos ajuntamentos, o nosso louvor a Ele tem que ser genuíno, carregado do peso dessa grandeza. Quando as pessoas não estão impactadas pela grandeza de Deus, elas não podem enviar uma mensagem vibrante, como grande é o Senhor e muito digno de ser louvável, temido mais do que todos os deuses. Gente, e muitas vezes nós não estamos alcançando as pessoas porque a nossa mensagem não está carregada de convicção dessa grandeza. Por causa da nossa falta de consciência e de revelação da grandeza do nosso Deus, a nossa mensagem não chega vibrante, não convence.
Eu sei que é o Espírito Santo que convence o homem, mas a nossa mensagem precisa ser carregada dessa certeza contagiante. Sabe? As pessoas nos veem falando sobre Deus, mas veem como a gente se comporta no dia a dia. As pessoas veem que no culto nós somos tão fervorosos ao anunciarmos as grandezas e cantarmos e orarmos, mas no dia a dia nosso comportamento não condiz com quem tem um relacionamento com um Deus tão grande, tão santo. Entende? Nós precisamos nos alinhar a essa grandeza, a esse temor. Missões não é o primeiro e o último, Deus é. Missões não é o alvo, Deus é o alvo. E estas não são meras palavras, esta verdade é a essência da inspiração e perseverança missionária. Missões não é o alvo, Deus é. Missões, então, é o meio pela qual nós levaremos as nações, os povos, a adorarem a Jesus, a darem louvor a Deus Pai, tão grandioso, tão glorioso, e a desfrutarem da presença gloriosa do Santo Espírito. Então, missões não é o último alvo de Deus, o louvor é. E quando isso penetra no nosso coração, tudo muda. Missões é o transbordar da nossa alegria em Deus, porque missões é o transbordar do deleite de Deus em ser Deus. Quando nós anunciamos é porque nós estamos transbordando a nossa alegria em pertencermos a Deus. E quando encontramos povos, nações, pessoas sofrendo a ausência dessa presença, nós transbordamos na vida dela, porque isso é real em nós. E a razão porque o louvor é o alvo em missões é que é o alvo de Deus. O Senhor criou a raça humana para louvor da sua glória. Nós somos confirmados neste alvo pelo registro bíblico da busca implacável do louvor entre as nações. Deus busca o louvor entre as nações. Salmo 117:1 diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Deus busca incansavelmente o louvor das nações. Se é o alvo de Deus, também tem que ser o nosso. Se é o alvo de Deus que as nações o louvem, também deve ser o nosso. E o zelo da igreja para a glória do seu rei não vai surgir até que nós, pastores, líderes, missionários, professores de seminários, seminaristas, até que nós como igreja não dermos a devida importância ao rei. Quando a glória de Deus inunda a nossa pregação, inunda o nosso ensino, inunda as nossas conversas, os nossos escritos, quando a glória de Deus predomina sobre a nossa pregação, sobre o nosso ensino, quando a glória de Deus predomina sobre os nossos métodos, sobre as nossas falas, sobre as nossas estratégias, então o povo pode começar a sentir que Ele é a realidade central das nossas vidas e das suas vidas também devem ser, e que espalhar a sua glória é mais importante que todos os outros planos que a gente pode ter. Espalhar a glória de Deus sobre toda a terra é o plano mais importante que podemos ter. Deus está nos chamando, acima de tudo, para ser o tipo de pessoa cujo tema e paixão é a supremacia de Deus em toda a nossa vida. Deus está nos chamando para ser esse tipo de pessoa, onde a sua grandeza e espalhar a sua glória seja a prioridade máxima da nossa vida. Ninguém vai poder atender a grandeza da causa missionária sem sentir a grandeza de Deus. Não haverá uma grande visão do mundo se não houver um grande Deus. Não haverá uma paixão de chamar outros para o nosso louvor, para louvar juntamente conosco, se não houver paixão em nós pelo louvor. Não houver paixão nos nossos louvores a Deus.
Deus está perseguindo com paixão onipotente um propósito mundial de trazer adoradores alegres para Ele de todas as tribos, línguas e nações. Ele tem um entusiasmo incansável pela supremacia do seu nome entre as nações em toda a terra. Portanto, vamos sintonizar as nossas afeições com as suas. E por amor ao seu nome, vamos renunciar à busca de conforto deste mundo e nos ajuntar no seu propósito global. Amém? Nós precisamos fazer isso. Deus tem um compromisso com o seu nome, com a grandeza do seu nome, com o anúncio da sua glória entre as nações. E se nós estivermos dentro dessa missão, junto com Ele, nós não seremos derrotados. Apesar de muitas tribulações que nós podemos passar por pregarmos esse evangelho, por pregarmos essa paixão, esse nome, nós não seremos derrotados. Missões não é o último alvo da igreja, o louvor é. A missão existe porque o louvor não existe. E a nossa grande comissão é primeiro deleitar-se no Senhor. Está lá em Salmos 37, versículo 4. Vamos abrir juntos. Salmos 37, verso 4. Diz assim: deleita-te ou agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Encontre prazer no Senhor. Encontre e receba a revelação da grandeza de Deus, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E só depois que nós encontrarmos verdadeiramente em Deus esse deleite e a consciência da sua grandeza, que nós poderemos dizer para as nações: exultem, alegrem todos os povos. E dessa maneira Deus será glorificado desde o início até o fim, e o louvor dará poder para as missões até a volta de Jesus. Amém? Você crê nessa verdade?